Partidinha do Vasco hoje, hein, minha galera? Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área. Tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Juventude 2, Vasco da Gama 0. O Vasco, num jogo aí de 6 pontos, confronto direto, o Vasco traz um concorrente para ficar vivaço na luta aí contra o descenso e a situação complica, porque agora nós temos 19 pontos com 19 jogos. Com essa média aí o Vasco chega à última rodada do campeonato com 38 pontos e muito provavelmente rebaixado. Se o Vasco quiser ficar na primeira divisão, o Vasco vai ter que melhorar consideravelmente o seu aproveitamento aí no retorno. Tá bom? Tem muita coisa pra gente falar. O time do Vasco hoje, diferente dos últimos jogos do Vasco, já tinha bastante tempo que eu não entrava num pós-jogo com aquela sensação de, cara, vou comentar hoje um jogo do Vasco, mas, pô, o time empatou, o time perdeu, mas o Vasco jogava bem. Hoje não. Hoje o Vasco, de fato, perdeu e jogou mal. Algo que não tem sido comum aos times do Fernando Diniz, desde que ele assumiu o Vasco aí. Acho que o jogo que o Vasco jogou mal, foi o jogo do Del Valle, mas muito condicionado também pela expulsão do Lucas Piton. Mas de resto, não lembro do Vasco ter feito um jogo, caraca, mano, um jogo ruim do Vasco, não. O Vasco era incompetente, criava, perdia gol, alguém cometia uma falha idiota, entregava um gol, era um pouco disso. E aí teve a vitória do CSA e a vitória também agora do Santos no meio. E o comportamento e a postura dos jogadores do Vasco hoje estranha, cara. A impressão que dava assim, parecia que os caras tinham enchido o bucho de feijoada, sabe? Tinham, sei lá, estavam cansados, time pesado, lento, moroso. Muito esquisito o time do Vasco. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais na partida, só antes, lembro a vocês aí que a Golcase é nossa parceira aqui no canal Futebolaço, parceira oficial do próprio Vasco. Se você quiser comprar aí copos térmicos do Vasco, aproveite que a nossa promoção, o nosso cupom tá dando desconto dobrado, em vez de 5, tá dando 10% de desconto, até só o final de semana, tá? Capinha de celular também, comprando uma, segunda sai aí de graça para você, menos de R$50 leva duas. Nosso tripé de garrafas, 500 ml de entrada, modelo Urban. Nossa garrafa lançamento Flip Pro de 700 ml. Só o Vasco e o Flamengo tem essa garrafa por enquanto. Garrafa moderna aqui, né, com muitos itens diferenciados aí que tornam ela mais sofisticada. E a nossa garrafa de 950 ml. Dá uma olhadinha no site da Golcase, use o nosso cupom GOVASCO aí, você vai ganhar seus 10% de desconto. Dito isso, galera, vamos aí voltar para a partida. Jogo ruim, melancólico do Vasco. Queria aproveitar para pegar individualmente e comentar algumas questões aqui. O PH, infelizmente, teve aí um problema, uma indisposição e ficou fora. O Puma Rodrigues entrou na vaga dele. E o Jair, que fez um baita jogo contra o Santos, já havia feito uma boa partida contra o CSA, tomou o terceiro cartão amarelo e ficou fora. Quem ganhou uma oportunidade hoje foi o Thiago Mendes. E olha, eu sei que o Thiago Mendes vem do mundo árabe, conviveu com lesões recentemente, já estava de férias um tempinho, vinha jogando um pouco porque teve algumas contusões, mas o Thiago Mendes joga numa intensidade que o futebol hoje não permite, que muito em breve ele consiga deixar isso aí para trás, porque se esse for o resíduo final de carreira do Thiago Mendes, é um jogador que não vai ser muito útil a gente não. O Thiago Mendes não faz nenhuma coisa nem outra. Ele é um cara, pelo menos no Vasco até aqui, extremamente burocrático, passe para o lado, passe para trás, dificilmente domina uma bola, arrasta, tenta um drible, conduz a bola, não. Domina, para, puxa para o lado, toma aqui, anda um passinho, toca ali, gira, volta. Cara, um cara assim, burocrático, parece pelada de veterano. E defensivamente marca muito pouco. Tudo bem que de origem ele nem é primeiro volante, ele é segundo volante. Mas o Thiago Mendes hoje é menos um, cara. Acrescenta nada. Nem defende, nem ataca. E aí me faz um questionamento também. E vou falar isso de novo. Se eu sou o Barros, eu olho pro meu empresário e falo, pô, bicho, o que tá rolando? Eu tava lá no América, era titular, líder em vários quesitos na Série B, jogando bem. Pô, eles pedem pra mim voltar, tiveram que pagar pra me trazer de volta. Tinha contrato lá com o América até dezembro e eu nem jogo.
Qual é a lógica nisso? Ele não ser titular, tudo bem. Tem que chegar, brigar, jogar, provar que merece mais oportunidade. Agora, o Vasco tirar o moleque do América, pagar para trazer de volta, estender o contrato dele, renovar o contrato dele, aumentar o salário. O moleque ficar no banco e nem entrar em campo. Qual é a lógica nisso? E eu não tenho dúvida alguma que, em termos de força, de intensidade, de combate, o Barros vai entregar muito mais que o Mendes. E o Barros é primeiro volante. Então, assim, essa questão aí tá esquisita. E, ao mesmo tempo, a gente volta na brincadeira do cobertor curto. Porque o Santos ali exigiu pouco defensivamente ao time do Vasco e tal. Eu comentei isso, inclusive, no pós-jogo, que não é pra gente achar que o Hugo Moura resolveu a zaga, ele tá quebrando um galho. E quando o Hugo Moura dá um passinho pra zaga, ele é melhor que o Oliveira e o Lemos, beleza. Sendo que a gente cria um buraco novo. Porque a gente não tem hoje um primeiro volante que tenha pegada e construção que você confie. O Jair é outro jogador, é um cara de dinâmica, saída de bola limpa, vira pra cá, vira pra lá. Não é um cara combativo, apesar de ter ido bem nesses 2 jogos, mas tu nem ganhou um senhor zagueiro e tá perdendo um primeiro volante, cara. Então o Vasco precisa muito rapidamente contratar logo o raio desse zagueiro aí. Então tá um pouquinho esquisito. E o Puma Rodrigues, que ganhou a oportunidade hoje na lateral direita, é um cara que ele tem qualidade, ele cruza bem, ele chuta, mas o Puma, principalmente pensando no jogo de hoje, ele atrapalha. O Puma foi um pouco da cara do time do Vasco hoje. Lento, muita troca de passe, moroso, sabe? O David, quando entrou, você vê que tem uma diferença, errou alguns lances técnicos, tem dificuldade às vezes de matar a bola e tal, mas o David pelo menos ele corre com a bola, ele cisca, ele tenta um drible, ele volta correndo para recompor, o Vasco ganha vida, ainda que tecnicamente às vezes ele erra, acerta. Teve um lance que me irritou até, o Coutinho dá um passe de letra errado, aí o cara do Juventude toma a bola, escorrega, o David acerta o lance, ele toma a bola, acho que dá no Tietê, passa, ele domina a bola de frente, o Ryan entrando sozinho, 32 minutos do segundo tempo, era só rolar pro Ryan dominar, a bola já ia cair a feição da canhota dele, com o ângulo aberto para ele chapar na bochecha. Grandes eram as chances do Vasco fazer o 2-1. Se faz o 2-1 com 32, ainda que o Vasco tenha jogado nada, de repente muda, né? Caraca, 2-1, bate um barata voa nos caras e aquele abafazinho, até o ânimo do time cresce. E o David, dá uma porrada de qualquer jeito, joga a bola lá em São Januário. Ele erra, irrita um pouquinho, mas dá vida. E o time do Vasco hoje foi um time opaco. Um time nublado, sabe? Um time filme preto e branco, sem som, cinema lá da década de 30. Só o Chaplin dançando sem animação, sem cor e áudio. Time morto. Parece que jogaram a final da Champions, tomaram todas, comeram todas as comidas, né? Até me comunicando mal aqui para não gerar uma interpretação dúbia. Parece que os caras encheram o bucho de comida e foram jogar de ressaca hoje, cara. O Nuno desligado, assim, em outra rotação. O Verratti, que é um debate, sim, no Vasco. Tem os fãs, tem a massa aí que é apaixonada por ele. Mas é um negócio complicado, cara. Tem uma bola no primeiro tempo, o Vasco vai sair em transição, dá a bola nele, ele domina, ele não sabe o que ele vai fazer com a bola assim, meu Deus, agora o que eu faço? O cara vem e toma a bola dele assim, como tira a bola de uma criança. E toma a bola dele assim, e ele fica perdidão. Aí você percebe que quando ele tá em campo e o Vasco hoje lerdo, sem conseguir conectar bem a jogada, o que acontece? Que ele toca, não fede, não cheira pra lá e pra cá, e joga essa bola na área pra ver o que o Verratti arrumar. E começa a ser um time pobre. Muito ruim, cara, o time do Vasco. E o Paulo Henrique faz uma falta desgraçada, cara. Muito, muito desgraçada a falta que ele faz. Porque ele marca muito, ele é veloz e o Paulo Henrique te dá profundidade. Profundidade. O que o Diniz tentou fazer hoje para compensar a lentidão do Puma? Ele invertia. Puma, vai você por dentro, Ryan abre você. Aí o Ryan ficou jogando muito longe do gol, cara. O Ryan ali, beirando riscando a linha de fundo, a linha lateral,
não produz muita coisa. O Ryan tem que estar um pouquinho mais para dentro para pegar essa bola indo na direção do gol, fazendo um 2, podendo cortar para dar uma pancada. Ficou jogando aberto e o Puma por dentro para ele receber a bola e tentar fazer a parede pro Ryan passar no fundo. Não rolou muita coisa, cara. Então, até inverti um pouco a lógica, comecei falando individualmente de alguns atletas. Esquisito o time do Vasco. Hoje o Vasco jogou mal. Hoje dá pra falar assim, não, mano, a gente mereceu perder, a gente foi mal. E ao mesmo tempo, você vê o Vasco tem no DNA desse elenco essa desatenção, esse disjuntorzinho que liga e desliga. Poxa, Piton, pô, tu fez um jogo assim espetacular contra o São Paulo, já havia feito outros bons jogos, o jogo do Galo e tal. Pô, cara, 20 segundos, pô, o cara vai cruzar a bola, tu é lateral. O lateral já tem que chegar no cara com o braço pra trás. Pô, o cara vai cruzar a bola, tu pula e vira com o bração aberto, cara. Pênalti claro, indiscutível. Aí o Nenê, eu já sabia que era gol. O Nenê pra perder pênalti assim é um negócio raro para você registrar e anotar no calendário. É muito difícil, Nenê, Neymar, Gabigol, Henrique Dourado. Tem alguns jogadores que são especialistas em cobrança de pênalti. Muito difícil o Nenê bater pênalti. Ele vem correndo, dá aquela trupicada, o goleiro mexe e normalmente ele desloca o goleiro. Então, muito difícil. Meteu a bola quase na bochecha ali, o Léo Jardim já pulou e não viu nada. Então, 1-0. Aí, 1-0 com 2 minutos, né? Porque até marcar, o caramba, o cara ajeitar a bola, bater. Pô, e com 15 minutos, um gol idiota, um gol de transição, o time todo espaçado. O tal do Batalha foi muito vivo, o cara já gira, toma. O Talhari ficou no limite ali, certinho, de fazer o movimento não entrar em impedimento, explodiu. O Léo Jardim não falhou, tá? Não falhou. Gol, mérito do Talhari. Mas em outros dias, em outros jogos, às vezes o Léo Jardim faz essa defesa que era difícil e mérito do Talhari não falhou. Só estou dizendo que é uma bola difícil, mas de vez em quando o Léo Jardim faz esse tipo de milagre. A bola foi forte, próxima dele, ele pulou, não conseguiu pegar. Esquisito, assim, e os 15 minutos acabou, cara, acabou o jogo. 2-0, fora de casa, um frio desgraçado lá em Caxias do Sul, o time dos caras vivo, baixaram o bloco. O Vasco, pela escalação que foi possível colocar em campo hoje, lento. Você não tinha o Paulo Henrique para dar uma profundidade. Você não tinha o próprio Jair, que é um cara que passa essa bola mais rápido por dentro. Tava o Mendes aqui, né, nesse seca no mole ali de volante. O Verrete se poste parado lá dentro de campo. E aí ficou mais fácil de marcar o time do Vasco. Ficou mais fácil de marcar o time do Vasco. Então, assim, vou até ser curto hoje. Bom jogo do Juventude, mereceu. O Juventude esteve mais próximo do terceiro gol do que o Vasco de fazer o 2-1. Cabia. Aí tu vê, cara, o Vasco entrando nos barata voa. O Léo Jardim, com 12 minutos, quase que ele dá um gol. O Tietê salva a bola quase em cima da linha. Ele vai sair jogando, joga a bola no pé do Talhari, o Talhari rola pro Mandaca. O Mandaca, né, ele é volante, um cara que não é muito refinado, meio que bate de qualquer jeito, com um gol enorme daquele, o Tietê corta. Se é o Talhari, se é o Nenê, era só tirar do Tietê e botar a bola no cantinho e fazer o 3-0. Graças a Deus. Depois o Lucas Freitas comete um erro na entrada da área ali e o Mandaca de novo chuta a bola ali e é travado, a gente quase toma um perigo. Vem um cruzamento com 22 da esquerda, o Talhari cabeceia, o Léo Jardim faz um milagre. E o Vasco, qual foi a nossa chance de perigo? O Coutinho chutando lá na casa da Caixa Prego com 30 minutos, quase meteu a bola na gaveta. A bola pegou na rede por cima, um pouquinho mais para baixo ali, a bola é na gaveta. E só. O David foi fominha, podia ter rolado uma bola ali no Ryan e não rolou. De resto, cara, nada. Não tem um lance que você fala assim, não, lance perigoso, nada. E o Ryan hoje num sono desgraçado, ao mesmo tempo que ele dormia, ele era afobado, tentava chutar uma bola de qualquer jeito. Tem um lance bem típico do sono do Ryan hoje. Eu não lembro quem, se foi o Vitor, eu acho que foi o Vitor Luiz. Ele foi cruzar uma bola da esquerda, a bola cruza, o Ryan, ele subentende que o cara raspou a bola. Aí a bola que dava pra ele correr atrás dela e dominar e não deixar a bola sair, ele cismou que o cara raspou a bola e deixou a bola sair. Aí a bandeirinha deu lateral pros caras, sim, sabe, num sono. O GB entrou hoje com 11 minutos. Não é a nhaca desgraçada também. Você vê que quando
vem pro lance de bobinho, né? Ele saía muito da área, e aí o adversário aperta aquele passe curto, ele vai muito bem, mas de resto, cara, ele joga aqui, ó, assim, ó, trotando. Teve um lance que ele perdeu uma bola, gerou um contra-ataque pro Juventude, o Puma Rodrigues, que é um cara mais lento, o Puma vem correndo em gol desesperado, que não foi o cara que perdeu a bola, e o GB que fez a besteira, ele voltou aqui, ó. Aquele corre para não chegar. Isso me incomoda no GB, refinado e tal, mas ele joga, no, sabe, numa moleza. Nesse momento defensivo sem bola, o Verratti tem essa vantagem. E mesmo do jeitão caneludo dele, ele corre para lá, ele corre para cá, ele tenta espremer. O GB nem isso, mano, é só bolinha no pé. Chegou no pé para carimbar, fazer uma parede. Você vê que ele tem qualidade para fazer uma tabela, diferente do Verratti, mas desligado, sabe? Pô, um moleque que teve o problema do joelho dele, foi, voltou. Pô, tá tendo uma oportunidade, foi pro sub-20, voltou pro profissional. O cara tem que entrar comendo grama, mano. E parece que assim, que ele joga como tivesse resolvido a vida, às vezes, já. Como se fosse um veterano, assim, sabe? Naquele ritmo de treininho. Pô, GB. O Léo Jacó, pô, errou uma bola boba ali pra ele, um gesto técnico. Mas logo depois, meu irmão, já meteu uma correria, deu um carrinho no cara lá. O moleque tá desesperado, pô, irmão, não sei quando eu vou ter uma oportunidade, vambora. O GB não, mano, parece que tá tranquilão, titular absoluto, minuto final, tô goleando o jogo, ele é aqui, ó. Pô, vambora, GB, gosto muito de você, muito técnico, sabe jogar dentro, fora da área, porra, tem refino, sabe fazer gol, mas, porra, não há nhaca parecendo pior até que aquele Ryan do Velho Testamento, que o Ryan também era num sono. O GB tá nessa pregada. O Diniz tem que dar uns esporros nele e botar o dedo dele na tomada, cara. Enfim, então, o placar hoje mais que merecido, tá? Juventude mereceu ter vencido o jogo. O Carpini, que já havia feito um grande trabalho no Juventude 23, que o credenciou a ser contratado pelo São Paulo, acerta aí. E um detalhe, o Vasco meteu 6 gols no Santos e não conseguiu fazer um golzinho na pior zaga do Campeonato Brasileiro. O Vasco não conseguiu fazer nem com que o Jandrei fizesse uma defesa. Jogo patético. Que vocês voltem para casa, que isso seja um choque de realidade. Lembrar do jogo do Santos, legal, mas que aquilo ali foi um dia atípico. O Vasco poderia, inclusive, ter tomado um empate no início do segundo tempo. E, meu amigo, botar galho dentro e ralar a bundinha e jogar com mais vontade em São Januário no domingo. O Vasco tem uma nhaca desgraçada para ganhar do Corinthians, vai ter que dar a vida, porque parece até que tem intervenção divina nos jogos Vasco-Corinthians. Para ganhar dos caras tem que ser um dia perfeito, porque o Aurucubaca que a gente tem contra eles é enorme. Que não citei no pré-jogo e algumas coisas me chamaram a atenção. Até cheguei a ver a estatística que o Vasco é freguês do Juventude, mas, meu amigo, a transmissão hoje passou que o Vasco não ganha do Juventude há 20 anos. O Vasco não ganha do Juventude desde 2005. A gente já jogou Série B, já jogou Série A e não consegue ganhar. A última vitória do Vasco contra o Juventude no Jacone foi em 2000, 2 gols do Romário. Nós estamos em 2025. Piada, ano passado foi bizarro o jeito que a gente perdeu. Foi o jogo lá da demissão do Boiner, lá e o jogo que o Cleiton Casapia jogou. E hoje, de novo, mano, o Juventude fez força nenhuma pra fazer os gols. Um pênalti idiota com 20 segundos. E, porra, aquele gol de transição bobo que o Vasco tomou, todo espaçado. Vamos lá, hein, galera. Agora, ficou brabo. E, ó, esquece os pontos do jogo do Bahia. Vasco e Bahia em São Januário, o que vim desse jogo aí é bônus. Não contem com esses pontos. O Bahia é o 4º colocado do campeonato, está isolado naquele bloco de 4 ali e com muita chance de passar o Cruzeiro. Eu acho que naturalmente o Bahia vai atropelar o Cruzeiro e vai pegar a 3ª colocação. Então, achar que a gente tem ponto garantido com o Bahia em casa, não tem. Vai ter que dar a alma, torcer pro Bahia estar disputando alguma outra coisa aí, vir com um time misto, ou vir se poupando. Agora, contar que tem 3 pontos na sacola com esse jogo do Bahia aí, o pior resultado hoje pro Vasco em todos os sentidos foi essa derrota. Porque pelo menos se a gente empata, não deixa o Juventude crescer e ainda jogava mais um pontinho na sacola. A gente não pontuou, ainda trouxe um adversário para ficar mais vivo na briga. Os últimos 3 jogos o Juventude meteu 7 pontos. Tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês o nosso pós-jogo. Patético o jogo de vocês hoje. Vamos acordar aí.
E está posto o debate. O Verratti merece ou não merece hoje ser titular do Vasco? Tá feio o negócio pra tu também, pirata.